com duas mulheres extraordinárias. Hoje nós vamos falar sobre conexão, o Brasil e o exterior. Hoje nós estamos aqui e vamos falar primeiramente do Clube Empresários do Bem, um clube de conexão que está desde 2017, conectando pessoas e negócios em nível mundial. Ele foi fundado pela nossa presidente, Flávia Melício, que tem como propósito unir pessoas no desenvolvimento mundial. Muito prazer, eu sou Yolanda Abreu, sou conciliadora federal e vim diretamente de Brasília para estar aqui com vocês. Sou especialista em produtividade, fundadora do método FDP, que é foco, disciplina e produtividade. E venho apresentar para você Simone Salgado. Ah, obrigada, Yolanda, que prazer. Gente, eu tenho que fazer uma colinha, porque, Simone, eu tenho o prazer de falar esse currículo extraordinário que você tem. Simone, com muita determinação, você saiu do Brasil, né, e foi empreender pelo mundo afora. Você foi para os Estados Unidos, Simone, e fundou o grupo Castro e Salgado, o Instituto Simone Salgado e a Jumbo Mark e a Fintech Muckey, uma agência física de remessa de dinheiro para os brasileiros que residem nos Estados Unidos, facilitando assim a remessa de recursos. Gestora e palestrante, com uma visão de futuro, empreendeu e empregou mulheres, mais de 50, nas empresas onde provém o desenvolvimento econômico e a dignidade da comunidade imigrante de Filadélfia. Nós temos aqui também, com muito carinho, a nossa fundadora do Clube Empresário do Bem, ela, Flávia Melício, que é embaixadora, minha presidente como embaixadora, comanda o grupo Connect Group, de empresa especializada em internacionalização de empresas e relações diplomáticas e corporativas. Ela é vice-presidente de honra da Divine Academy France. É presidente do Instituto Elos que Empoderam. E eu tenho um prazer imenso de passar a palavra para a Simone. Conta um pouquinho de você. Ai, obrigada. Olha, obrigada, Flávia, né? A Flávia é uma conexão fantástica. Eu estou aí voltando para o Brasil e recebendo várias condecorações, e a Flávia está sendo aí essa ponte. Então, minha gratidão, parabéns pelo seu trabalho. Yolanda, eu sou mineira, nasci em 1977 em Coronel Fabriciano, uma cidadezinha pequenininha ali, e sempre com um desejo no coração de crescer, de ir além, de prosperar. Sou de uma família muito simples, com muito amor, mas financeiramente eu, muito jovem, provavelmente com 13, 14, 15 anos, já queria algo melhor, né? E os Estados Unidos, para mim, como eu tinha uma grande amiga que tinha grande parte da família aqui, que tinha lá nos Estados Unidos, na verdade, né? E eu sempre falei que eu achava aquilo lindo. Eu ia na casa da Lorraine e achava fantástico, né? Eu via eles falando inglês no telefone, via o nível de prosperidade bem diferenciado do que eu vivia. E minha pergunta era sempre assim, o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? E se chegar lá, se eu prosperar, se eu ir além, fosse ir para os Estados Unidos, eu falei, então eu vou para os Estados Unidos, né? E eu migrei para os Estados Unidos com 21 anos de idade, trabalhei os primeiros 2 anos em restaurantes portugueses, e depois de 2 anos eu abri a minha primeira loja, a Made in Brasil, uma loja de produtos financeiros e produtos brasileiros também, para atender a comunidade brasileira de Filadélfia. E graças a Deus são 23 anos, né? Hoje o S Group Investments, ele tem 5 empresas no grupo e com outras na incubadora. E a gente trabalha em vários ramos, né? Tanto no varejo de supermercados, em restaurante, na área educacional com o Instituto Simone Salgado e também com a Fintech, que é o nosso bebê agora, a Monkey Money App, né? Que é uma Fintech de brasileiros, né? Nascida no seio ali da comunidade brasileira para brasileiros nos Estados Unidos e, quiçá, mundo afora, né? O nosso desejo é atender de maneira respeitosa, de maneira digna, a todos esses imigrantes que já estão ali trabalhando muito, mas que por causa da barreira da língua, principalmente, muitas vezes não conseguem ter acesso a vários serviços financeiros.
E o MANC veio com esse propósito de facilitar a vida do brasileiro imigrante. Nossa, parabéns. Obrigada. Flávia, fala um pouquinho de você. Eu sou uma pessoa apaixonada por conexões, por transformação e impacto social. Então, falar hoje de negócios e falar também de conexão para mim, e principalmente, como a Simone disse, ver uma mulher que saiu daqui há 23 anos com um sonho e uma mala, né? Há 23 anos já é um desafio para todas nós sermos empresárias hoje. Imagine há 23 anos. E eu sou muito apaixonada por essas conexões, startup pessoas e negócios. Hoje eu trabalho com a diplomacia corporativa. A minha empresa hoje, uma das minhas empresas faz internacionalização de outras empresas que desejam também se estabelecer em outros países, faço a relação governamental entre as empresas e também os governos internacionais. A minha outra empresa, a Connect Visa, cuida toda a parte documental, visto, cidadania. E o Diplomatic, que cuida da parte diplomática, das notícias e as conexões diplomáticas. Então, amo o que eu faço, amo o impacto social, amo ver outras mulheres, não só outras mulheres, outras pessoas. Vamos falar de mulheres, porque hoje a gente está em... Hoje nós estamos aqui para comandar esse podcast. Então, e amando essas conexões, já acompanho a história da Simone há uns 5 anos pelo grupo dela, que ela tem um grupo no Facebook, né? A Simone Salgado, eu acompanho ela e tive essa oportunidade de conhecê-la melhor e hoje estar junto nessa equipe maravilhosa que trouxe ao Brasil para receber as suas condecorações, não é só uma medalha, é uma história a ser contada, é uma história de força, garra e superação e dizer, o Brasil tem mulheres, pessoas que são incríveis. O Brasil não é só carnaval, festa e futebol. É empreender, é sucesso e prosperidade na veia. Tá aqui a história dela para dizer, né? Nossa, que incrível. Não, nós estamos aí com histórias, eu falo muito sobre produtividade. E produtividade tem a ver com resultados. E os resultados alcançados, eu venho te parabenizar, porque são realmente extraordinários. Mas conta aqui pra gente. É muito bom te falar dos resultados, mas me conta qual foi a dificuldade que você teve, né? Qual foi aquela, assim, vamos entrar naqueles momentos chaves da mudança? Sim. Me conta aí. Bom, Yolanda, eu cheguei nos Estados Unidos em 1999, depois de 2 anos eu empreendi, foi minha primeira loja Made in Brasil, e eu cheguei com 21 anos, aos 26 anos eu já tinha conquistado meu primeiro milhão. Contudo, entretanto, todavia, depois de 4 anos e meio, quando eu estava com 31 anos, eu quebrei em 2008 e eu não só perdi o meu primeiro milhão e tudo que eu tinha conquistado, como eu fiquei com uma dívida de mais de $500 mil. E nesse momento, em 2008, eu já tinha 3 filhos. Então, a Maria Eduarda tinha 1 ano de idade, o Nicolas tinha 4 e o Lucas tinha 5 anos de idade. E eu tive que mandar os meus filhos de volta para o Brasil para viver com os meus pais. Porque eu não tinha condição nem financeira, nem psicológica, nem emocional, e com muitas dívidas, com muita cobrança. Foi um momento de muita dor, né? E nesse momento, do período de 2008 até início de 2012, eu tive depressão, tive síndrome do pânico. Eu saí de Filadélfia, eu fui viver em Kearney, que era uma cidade vizinha, trabalhei na construção civil. Cheguei a comandar mais de 150 homens na construção, com todos os elogios que eu tinha direito todos os dias, mas ali firme e forte. Então, foi tudo, foi um momento de caos. Eu falo que foram 5 anos, onde eu sempre chamo de efeito liquidificador, que são pensamentos acelerados, negativos, sem parar, numa espiral puxando para baixo. E chegou um momento onde eu falei, eu não posso give up, eu não posso desistir. Eu já tinha desistido meio que anestesiada ali por quase 4 anos e longe dos meus filhos, então eu ficava vindo e voltando, né, entre Brasil e Estados Unidos, e as crianças muito pequenininhas. E aí eu perdi principalmente a primeira infância dos meus filhos, né, e muito, muito forte da Maria Eduarda, né, que ela só tinha 1 ano de idade.
Então, eu não acompanhei os meus filhos nas formaturas, né, nos primeiros momentos aí que são de ouro. Então, isso realmente é o período mais doloroso da minha vida. E a pergunta sempre foi, né, o que é que eu tenho que aprender com isso? E eu retornei em 2012 para os Estados Unidos, mas muito mais fortalecida, espiritualmente, emocionalmente. E estudei muito a minha cabeça, as minhas emoções. Me tornei especialista em inteligência emocional. Hoje eu, inclusive, ensino bastante sobre inteligência emocional. E depois de um intervalo, que eu fiquei 1 ano e 5 meses no Brasil, de outubro de 2010 até março de 2012, eu empreendi aqui também com a ajuda do meu irmão. Mas eu queria voltar para os Estados Unidos porque os meus 3 filhos nasceram lá. E eu falei, não é justo, né? Eu busquei, né? Eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 21 anos em busca de uma vida melhor. Então, agora os meus 3 filhos também, eles têm direito, eles, né, são americanos e eu tinha que honrar isso. E nesse momento, mais fortalecida, eu voltei determinada a reconquistar tudo aquilo que eu tinha perdido e construir de novo, para que os meus filhos pudessem andar de cabeça erguida em Filadélfia, que é a cidade que eu amo. Eu falo que eu nasci em Coronel Fabriciano, mas um pedaço da minha, né, da minha existência, do meu coração, da minha alma, nasceu em Filadélfia. E aí foi muito difícil. Você voltar para um lugar aonde você já foi popular, aonde você já teve dinheiro e voltar devendo, exposta, né? Ali, literalmente dando a cara a tapa. Pode ter certeza que eu ganhei muitas tapas, né? O julgamento do outro é feroz, né? Eu aprendi e conheci um lado do ser humano nesse período de depressão, de pânico, de dívidas, muito. Entre 2008 até provavelmente 2014, eu conheci faces do ser humano que eu não gostaria de ter conhecido. Cruéis. A maldade, né? A maneira até sarcástica de estar feliz com o sofrimento alheio é um negócio que eu não tinha acesso antes. Eu não tinha acesso porque eu sempre acreditei que as pessoas são boas, né? Eu nasci numa família muito amorosa, fui criada com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, e eu nem acreditava que existia tanta maldade no mundo, sabe? Mas tudo bem, eu acho que é do outro, não é meu, né? Eu continuo firme, tentando ser uma pessoa boa, do bem, honesta, trabalhadora, contribuindo com a sociedade, com a minha comunidade. E muitas pessoas me perguntam, nossa, mas por que você voltou para Filadélfia? Nossa, mas por que você voltou a servir uma comunidade que, né, fez de tudo que aplaudiu a sua derrota? E eu sempre digo que isso não é meu, o comportamento do outro não me pertence. O que pertence são as minhas decisões e o meu propósito. E graças a Deus, eu acho que o S Group é prova disso. A minha família unida nos Estados Unidos de novo é prova disso. E o mais importante, né? Eu acho que o Lucas, o Nicolas e a Maria, hoje eles podem sim andar de cabeça erguida com muito orgulho da mãe, da família e da história. Nossa, que incrível. Mônica, diante desse momento que você passou, sabe aquele momento da virada de chave que você falou assim, você esteve em um momento triste, você vivenciou, passou, mas você falou assim, eu vou dar um basta. Conta como é que foi essa mudança, você falou assim, agora, né? Sim, em 2010, quando eu cheguei em Guarulhos, com 2 malas, com $500 mil de dívidas e com 3 filhos para criar, eu falei, putz, deu ruim. Eu tinha saído com 21 anos de idade, com minha passagem eu só devia minha passagem, porque minha madrinha me emprestou cheques na época, eu financiei minha passagem 10 vezes, tinha $200 no bolso e não tinha, né, um passarinho para criar. Então, eu chego aos 21 anos nos Estados Unidos no momento que eu podia voar, que eu podia fazer o que eu quisesse. E com sonho americano. Eu sempre tive o sonho americano, eu sempre acreditei no sonho americano. E aí, passam-se 10 anos, eu volto, eu acho que aquilo ali foi um ponto de virada. Eu falei, nossa, e agora, não é? Então, dali foi sofrido entender a minha situação ali né? Eu tinha 2 malas, um monte de dívida, 3 crianças, estava voltando para o Brasil.
E o sonho americano não tinha acontecido, mas eu tinha deixado escapar. E aí eu sempre falo, né, o que é que eu faço com o que me acontece? E, como eu disse, ficar 1 ano e 5 meses no Brasil, perto dos meus filhos, meus pais, meus irmãos, foi um momento de fortalecer, não só espiritualmente, mas emocionalmente, intelectualmente, e eu fui me fortalecendo ali para voltar. Mas eu tenho certeza, né, que nesse momento eu já sabia que eu iria voltar. Eu só precisava realmente de curar, né, talvez essas feridas abertas e tudo que eu tinha passado para voltar mais forte. Eu acompanho as suas redes sociais, tem conteúdos riquíssimos. E uma parte sensacional do meu que você fala é sobre o caminho, né? Que tem um caminho, tanto que você, né, já chegou ao seu primeiro milhão, né, sabe a fórmula do sucesso. Me conta um pouquinho sobre esse caminho. Eu até digo, né, é bonito quando o poeta diz que o caminho se faz ao caminhar, né? Eu acho muito bonito quando você consegue enxergar a médio e longo e longuíssimo prazo. Eu acho que talvez essa é uma falha da gente como nação, sabe? De nós, assim, de termos essa ansiedade, esse desejo de empreender hoje, passar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e falar que não deu certo. O meu olhar é que um empreendimento que tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ele é um bebê. Então, ele precisa de ajustes, ele precisa de... eu sempre chamo de pivotagem, né? Se precisar de mudar, nós vamos mudar 1, 2, 3, 10 vezes, até que ele tome corpo e força para caminhar. Eu acho que isso é uma falha, eu acho que o empreendedorismo, principalmente, não só no mundo, mas no Brasil, é muito imediatista. Então, nas pesquisas mostram que mais de 70 e poucos % das empresas que abrem, elas fecham em menos de 2 anos. Então, elas não fecham, as pessoas desistem. Então, um diferencial meu é que eu enxergo, eu nunca enxergo a curto prazo. Curto prazo é a festa do meu filho, que é daqui 2 semanas e só. Não existe isso de, nossa, eu quero alguma coisa para ficar pronta em dezembro, eu quero alguma coisa para o ano que vem. Eu sempre enxergo a médio, longo e longuíssimo prazo. Acredito que esse é um ponto forte. E o planejamento, mas com essa flexibilidade de ajuste. Porque o brasileiro, nós, né, latinos, emocionais, calientes, temos a mania de querer fazer a coisa sem planejar. E, depois eu coloco no papel. Eu não tenho paciência com papel. E as mulheres, principalmente, elas têm um outro grande problema, que elas falam que não gostam de fazer conta. Aí ferrou, né? Você tem que ter um relacionamento com o planejamento, com o dinheiro e essa verificação muito próxima. Se eu quebrei lá atrás, quando eu era muito jovem, foi por falta de inexperiência, de planejamento e por falta de conferir os números, não é? Números não mentem. Então, eu acho que seria essa fórmula, você planejar, você enxergar a médio e longo prazo, pivotar mesmo, ajustar sempre que for preciso e caminhar, né? Entender que o caminho se faz ao caminhar e essa visão de médio e longo prazo com trabalho, sabe? Sem realmente desistir, sem a vitimização, sem culpar, né, todo mundo. Eu tenho um professor que diz, sempre brincando, que a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? Boa. Então é muito assim, não, sabe? A responsabilidade é minha. Então sair desse campo de culpa, de julgamento, sabe? De fraqueza e encontrar um lugar de força, Yolanda, mas com planejamento, conferindo números, dando um passo de cada vez, ajustando e persistindo. Simone, eu como especialista de produtividade, uma das teclas que eu gosto muito de bater é na mensuração de resultados. Porque justamente o que você falou, né, sobre o planejamento, eu gosto de uma frase, se não vai para o papel, não sai do papel. Muito bem. Né? E então, eu acho isso muito interessante. E uma coisa que eu gosto muito é de livros. E, claro, que eu já estou aqui acompanhando e vejo que amanhã você estará com o seu lançamento, né? Sim. E me conta um pouquinho, assim, é claro que eu quero o meu autografado, então eu já tenho uma spoiler que eu já estou lendo, né? Mas eu gostaria de saber de você, assim, como é que foi escrever seu livro? Porque nós, mulheres, a gente tem muitas histórias para contar, a gente tem muitos ensinamentos para passar. E no seu livro, eu já vi ali que mais do que um manual de instrução, é ali
um livro diferenciado. Me conta um pouquinho. Olha só, Ilana, esse é o 4º livro que eu publico, impresso, né? Eu tenho outros e-books, mas o Gestão com Gentileza, ele veio para realmente mostrar que é possível ser gentil e ter lucro. Porque o mundo corporativo tem muito isso de, não, tem que ser sangue no olho, sei lá, faca na caveira, um monte de coisa aí, que misericórdia, né, gente? O trabalho da gente é diário, é constante, mas tem que ser em paz. Uma das coisas que para mim são fundamentais é a harmonia. Se desestabiliza o ambiente, a minha produtividade cai. Eu preciso de ter harmonia dentro da minha casa, preciso de harmonia dentro do meu trabalho, na minha vida, para eu produzir. Eu trabalho 10 horas por dia, eu trabalho 6 dias na semana. De repente, se precisa, eu estou sempre ali, mesmo no domingo, no supermercado ou no restaurante. Eu sou empresária, faço o meu papel bem feito, mas eu faço com harmonia, com gentileza, com respeito ao outro. E trazendo as pessoas para perto, de falar, é possível e dá lucro. Quando eu sou gentil com você, eu abro portas e mantenho essas portas abertas. Não adianta eu querer um resultado, uma produtividade alta em um projeto e depois você nunca mais querer olhar para minha cara. Porque eu te maltratei, ou porque eu fui grosseira, ou porque eu não trouxe para perto. Então, o Gestão com Gentileza foi, na verdade, um livro que ficou pronto muito rápido, porque ele é o que você disse. É quase que um manual de instrução de práticas gentis. Por quê? Porque muitas pessoas elas não tiveram exemplo dentro de casa. E eu nasci em um ambiente muito gentil. Eu tenho um pai que é uma pessoa, assim, uma doçura. Quando eu estava de visita no Brasil, meu pai chegava, batia na minha porta com um cafezinho e uma bolachinha, né? Aquela coisa de cuidar do outro, de estou te vendo, né? Te vejo, te escuto, estou aqui. De você realmente entender que o ser humano está aqui, não é só resultado, não é só dinheiro, não é só papel. E, de novo, eu volto para o que eu falei anteriormente, é uma jornada, né? Essa cobrança de resultado, como se o mundo fosse acabar amanhã, é um negócio muito perigoso, porque o resultado em quê? É um projeto, um evento, eu entendo, mas se é dentro de uma empresa, aí é uma construção de resultado, mais resultado, mais resultado, né? Então tem que enxergar, ter uma visão de longo alcance. E a Gestão com Gentileza vem para fazer com que essa jornada de prosperidade ela seja gostosa, ela seja boa, sabe? É bom ganhar dinheiro, é bom ser próspero, é bom contribuir com a sociedade. E eu me orgulho disso, de ser canal de produção de riqueza, não só para mim, para minha família, mas para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que estão à minha volta, para os meus funcionários. Hoje o S Group emprega 52 pessoas diretamente e mais de 100 pessoas indiretamente, dentro dos Estados Unidos e aqui no Brasil. E trazendo a prosperidade para essas 100 famílias, que as pessoas vão trabalhar felizes, elas vão trabalhar gratas, elas vão trabalhar com, né, enxergando novamente a médio e longo prazo. Simone, é muito interessante isso que você fala, porque nós estamos com pessoas, são por pessoas, né? E aí eu pergunto para você, nessa sua jornada, eu tenho aqui, né, comigo uma pessoa que me inspira, aliás, duas, né, que me inspiram bastante aí, como mulher, como em várias fases da minha vida. E eu pergunto para você, e suas inspirações? Conta pra gente, assim, porque a gente fala muito de modelagem. Hoje em dia, as pessoas falam de modelagem, né? Sim. Eu gosto muito da palavra de inspiração, porque parece que o modelar, as pessoas às vezes confundem com cópia. Sim. E eu vejo que a sua história é muito linda. Você tem aí umas inspirações, né, de gentileza, como você falou do seu pai. Sim. E eu gostaria de saber, nessa sua jornada, pessoas que fizeram a diferença na sua vida, pessoas que te inspiraram ou que são importantes para você. Fala um pouquinho. Olha, sem dúvida, minha mãe é empreendedora desde muito jovem, então eu nasci ali dentro de uma família de mulheres fortes, né, que todas costuravam. Minha mãe tinha a loja de aviamentos dela, eu desde 9 anos estava ali com ela, e a minha mãe é uma pessoa extremamente forte. E voltando a esse cuidado que a gente precisa de ter com o núcleo familiar, eu sempre me senti muito cuidada, muito amada.
E esse fortalecimento fez com que, mesmo passando por altos e baixos dificuldades, eu não precisasse da validação externa. Então, eu acho que o mais importante é que nós, como, né, mães e mulheres, possamos ser exemplos para as nossas filhas, para os nossos filhos, mas principalmente para o feminino. E, sem dúvida, uma das coisas que minha mãe sempre aprendeu foi muito que a gente não poderia e não deveria ter ídolos, né? Então, a gente sempre teve muita cautela, né, como família, e não endeusar ou idolatrar ninguém. Mas fora minha mãe, as minhas tias, a minha avó, que eram mulheres fortes e empreendedoras, eu posso citar Michelle Obama, que eu acho que é uma mulher incrível, que parecia que estava à sombra, mas na verdade estava fazendo ali um trabalho magnífico, continua, é uma inspiração. Mas, entretanto, nós precisamos de mais inspirações, né? No feminino principalmente. São pouquíssimas as referências e eu acredito que a gente precisa de cada vez mais mulheres fortes fazendo acontecer para que o feminino também possa mostrar não só a beleza, mas também a força de realização. Eu vejo muito que acho que uma coisa que limita as mulheres, né? A gente tem vários medos, a gente passa por dificuldades que limitam. E eu vejo muito que quando a gente supera essas barreiras, a gente consegue ir além. Quanto a essas barreiras, esses momentos que você passou, o que você tem a dizer às mulheres que empreendem? Né? Porque elas vão, igual você falou, as pessoas, às vezes, curto, médio prazo, eles colocam um tempo onde na mente deles seria longo, mas na verdade eles estão desistindo. Sim, é verdade. As pessoas, às vezes, têm algumas limitações que elas impõem ou que a sociedade os impõe. E como melhorar isso? Como trilhar uma vida de sucesso, ter uma visão diferente? Como você agiu? Olha, eu acho que quando você realmente entende que a sua vida se resume não só a você, mas aquelas poucas pessoas que você ama e que dependem de você, que você depende delas, fica muito mais fácil, porque você já se blinda de depender da validação de um todo, inclusive de uma cobrança social. Porque o propósito fica muito forte, muito forte. Para mim, eu fiquei longe dos meus filhos 7 anos e ninguém estava nem aí. Quem sofria era eu, e a responsabilidade é minha. E eu não poderia me colocar num lugar de vitimização, porque a responsabilidade era minha, sim. Eu tinha sido negligente, eu não tinha conferido as contas. Então, a trazer realmente, assim, no final do dia, alguém está aí para você? Desculpa, não está? Sabe? Então, quando você traz essa consciência de que é você e os poucos que você ama, e o que você faz além disso é ótimo, que você vai contribuir, mas não depender do externo para que o seu resultado seja excelente, você vira outra pessoa, sabe? Para mim, o meu núcleo familiar é forte, é quem me preocupa, quem me ocupa, quem eu me importo. E depois disso, eu posso, primeiro, depois de eu fazer a diferença positiva dentro da minha casa, dentro da minha família, aí sim eu vou fazer diferença positiva na vida das pessoas que trabalham comigo, na comunidade, etc. e tal. O discurso e eu sou a professora dos cursos de inteligência emocional, de mentorias, de business, eu posso dizer isso assim, com muita certeza. 90% das pessoas que vêm, elas perguntam, e quando são perguntadas, né, o que você quer fazer da sua vida, elas falam, nossa, eu quero fazer diferença positiva no mundo, eu quero contribuir com a vida das outras pessoas. E a sua vida, caramba? Tipo, e a estrutura que me fez falta, eu falo de um lugar com experiência, a estrutura que me fez falta de conhecimento de negócios, de planejamento, de números, sabe? De conferir, de ter essa visão de médio e longo prazo e longuíssimo prazo. Isso me fez falta. Então, eu acho que quando você traz essa consciência de primeiro, você tem que fazer a diferença no seu ser, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, no seu desenvolvimento, no seu conhecimento. Essa consciência te fortalece,
Porque o que que acontece? Quando você fala isso, você fala, nossa, mas que menina egoísta, que menina arrogante. E a necessidade de validação alheia faz com que as pessoas parem ali. Entendeu? Principalmente o feminino, né? Principalmente a mulher. Ela fala, ai, mas não estão gostando, nossa, mas não estão me aprovando. Então, eu acho que quando você se fortalece primeiro como ser humano, como indivíduo, depois como núcleo familiar, aí sim fica mais fácil. Então, se tem uma das coisas que é libertador, é você entender de verdade que cada um está no seu quadrado, cada um está preocupado em pagar as suas contas, em cuidar da sua família. Por mais que o discurso lá fora seja de mudar o mundo, no final do dia, quando você chega na sua casa, é você e os seus. Né? Então, esse fortalecimento tem que existir, essa verdade tem que existir. Eu espero fazer diferença positiva no mundo, de verdade. Mas primeiro eu tive que fortalecer a Simone, a família da Simone, as empresas da Simone. Isso não é egoísmo, isso é fazer uma base sólida para depois contribuir com os outros. Nossa, você viu? Exatamente. E veja os papéis, como é muito difícil para as mulheres. Imagina a Simone saindo do país, né, como ela mesma disse, sem um passarinho para dar água. Do nada ela volta e ela teve uma estrutura de família, ela começou a construir uma família e lidar com o julgamento, que a gente lida todos os dias, né? Será que ela tem capacidade para fazer isso? Ah, mas ela é muito bonita. Ah, mas ela é isso. Ah, ela venceu porque... Ah, com certeza, arrumou um americano, comprou um green card. Então, a gente ouve muito isso, né? E aí, lidar também com o que com o que as pessoas colocam, porque todos os dias recebemos, principalmente nesse momento de muita validação de redes sociais, precisa muito ter inteligência emocional, precisa aquelas que já avançaram, já superaram, já estão em processos, já estão nos processos evolutivos como a Simone, que já evoluiu, já entendeu, já chorou tudo que ela tinha que chorar, entendeu? Entendeu que o primeiro agente de impacto que ela tinha que impactar a própria vida para ser sim a prepulsora de outras mulheres, de chegar ao seu momento. E eu acho interessante, Yolanda, que eu já acompanho a Simone nos grupos dela, que ela tem, como eu mencionei no Facebook, a história, né? Eu me lembro quando eu comecei a acompanhar o grupo, ela tinha uns grupos de mentoria. Começou como mentoria e foi falando, e ela foi crescendo. E aí é muito legal, porque tem esse registro de como ela foi se desenvolvendo. A fala dela é diferente. Sim. Quando ela estava no processo, eu acho que alguns anos atrás, se você pegar uns vídeos dela, a fala dela hoje e a postura dela de ontem e hoje. E falando sobre família, o eixo, que é o nosso eixo monumental, né? O nosso eixo monumental, que é tão importante para todas as mulheres e que no momento que a família hoje muitas pessoas estão colocando ideias que isso é bobagem. O quão é importante termos esse alicerce e dar esse alicerce para que a sociedade realmente se construa. E Simone foi fazendo muito isso, né? Eu me lembro, uns 2 meses atrás, perguntei, você já sabia que a Simone vai lançar um livro no Louvre? Uau! Tem uma tarde de autógrafo? Gente, você tá vendo os spoilers, Simone? Tá vendo? Tá vendo? Mas eu vou ficar quieta, tá? Vou deixar ela contar essa história, tá? Uau! Não, Simone, e tão interessante pegar esse gancho que a Flávia falou, porque assim, eu fiz uma mega cola, né, aqui, porque eu tive quase que fazer um resumo do resumo para poder ter uma biografia sua básica. Imagina, você tem que fazer um dossiê, né? Fazer um dossiê e ainda chega essa novidade que você vai estar aí lançando. Conta um pouquinho. E não, me conta que você também recebeu uma medalha hoje. Nossa, uma honra, né? Calma que não acabou. Não acabou? Não, você abafa. Segura. Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí.
E só encerrando essa... E assim, uma das coisas mais interessantes na história do empreender, e a Simone fala da questão da gentileza. É muito fácil ser gentil quando eu tive um ambiente favorável. Sim. O que ela teve, o que nós temos hoje de história para contar? Empreender sozinha, com filho, 500 mil de dívida, todo mundo dizendo, eu falei para você não sair do país, metida a biscoito de ser, porque nossas famílias de Minas, Bahia, é muito isso, né? Quais são os dizeres que falam lá em Minas? Tá se achando, né? A última bolacha do pacote, essas coisas assim. Exatamente, o último torresmo, né? Do feijão tropeiro e por aí vai. Yeah. E veja quanto ela trouxe o amor, que é uma das características que está no nosso DNA. Nós somos as mulheres que geram, que amam incondicionalmente. E falar de gentileza num ambiente que não te é favorável, você tem que ter muita inteligência emocional, muita vontade de viver e transformar o mundo, porque quando você transforma, né, a velha frase, eu transformei a mim e te transformo, eu me amo para que eu possa amar, né? Então, ver a Simone retornando 23 anos depois ao seu país, vencedora, e detalhe, ela aguardou todo esse tempo, construiu a história, diferentemente, não é mais, tipo assim, como você fala isso, né? É fácil você contar, ver na televisão a história de um cara que ganhou isso, mas olha a vida, você está vendo, aguardou o tempo, o tempo necessário para dizer, olha, eu voltei, essa é a minha história, estou sendo laureada, ela nem pediu, não pedi para ser condecorada, porque nós temos mulheres muito fortes, não param nem para comemorar as suas vitórias, ela só faz, né? E hoje ela está aqui celebrando essas vitórias, e aí tem medalha, aí ela vai receber um prêmio em Paris, aí ela vai para Brasília, para a tua terra, mas eu terei a amabilidade de deixá-la contar. Simone, eu acompanho você e diante desse nosso momento, tem muitas qualidades que te ressaltam, né? Obrigada. Então, eu gostaria, assim, que você falasse, olha, eu como Yolanda trabalho bastante produtividade, a minha essência como embaixadora, enfim, eu gosto muito de falar que uma das maiores qualidades minha é o foco, a disciplina, que me leva à minha produtividade. Gostaria de saber de você, assim, Yolanda, minha qualidade que me levou ao destaque, que me manteve aí ao meu sucesso foi? Coragem. Nossa! Então, devido à sua coragem, conta um pouquinho dessas suas conquistas aí que a gente deu spoiler, né? O meu próximo livro, por acaso, ele será lançado no ano que vem. Eu tenho 2 outros livros prontos e o nome dele é Brave, e conta a minha jornada de mostrar essa coragem. Mas hoje, principalmente depois que eu quebrei, que eu fiquei longe dos meus filhos, o primeiro ingrediente que eu trago todos os dias na minha vida, todos os dias, Yolanda, todos os dias, Flávia, é gratidão consciente. É realmente você acordar e perceber que você tem uma casa, um colchão quente, uma aguinha quente ali para tomar banho, uma boa comida, sabe? Do carro que me leva ao trabalho, do lugar que eu vivo, entender que os meus filhos estão ali, são salvos, com saúde, com alimento, bem resguardados, com amor. Então, essa percepção de quando eu entro nas empresas e vejo aquelas pessoas ali se dedicando, elas abrem o supermercado antes de eu chegar, né? O pessoal abre a cozinha ali 2, 3 horas antes dos clientes chegarem para se alimentar. A financeira começa a trabalhar às 8 horas da manhã. Então, e até aí, eu já fiz meu exercício físico, já fiz minha meditação, já respondi meus e-mails. Produtiva. E as coisas estão rodando, né? Saber que tem outras 52 pessoas diretamente trabalhando, fora os outros, que nesse momento aqui no Brasil, né, são mais de 30 pessoas aí trabalhando, ajudando, contribuindo, fazendo momentos como esse.
e entender, né? Ela está ali atrás tirando fotos, ele está ali atrás acompanhando. Essa gratidão consciente de perceber o ambiente, para mim é o primeiro passo da vida. E sério, assim como a relação com os meus filhos ou a relação com meu marido, é todos os dias. É o cuidar do meu pai e da minha mãe, entender se eles estão bem, não só fisicamente, mas se estão precisando de algo, é consciente, para depois partir para a coragem. E eu trabalho muito. Eu trabalho 10 horas por dia. Em harmonia, eu poderia trabalhar as 24 horas. Precisaria, talvez, aí de dormir de vez em quando. Mas eu acho que trazer isso, sabe? Não só... O americano tem uma frase que fala, né? Don't take for granted. Like, não deixe... Não leve isso como se fosse nada. Como se... enfim, eu mereço e desvalorizo porque na hora que eu preciso eu tenho. Sabe? Quando você consegue entender que uma garrafa de água, ela passou por várias mãos, né? Da pessoa que trabalhou lá na fonte da água, da embalagem, do transporte, do carregador. Cara, a gente toma uma garrafinha de água e deixa na metade como se isso fosse nada. Então, ter gratidão consciente é ampliar a percepção de falar, putz, olha onde a gente está, né? Olha todos os recursos que nós temos. E isso normalmente só é possível quando você não tem. Então, eu passei por quase 7 anos de muita dor, sofrimento e escassez. E essa dor, o sofrimento e escassez me fez ser uma pessoa muito melhor. Me fez me tornar conscientemente uma pessoa grata. Uma pessoa que fala, nossa, que bom. Né? O Renê tá lá fora com a avó esperando, daqui a pouquinho nós vamos almoçar. Sabe? Não achar que tudo é porque eu mereço, ou porque, né, eu vivo nos Estados Unidos, ou patati patatá, porque eu estudei um pouco mais. Eu acho que entender a oportunidade e o privilégio que nós temos, mesmo que seja como o meu foi construído. Né? Não nasci herdeira, eu realmente, tipo, né? Quem sabe os meus filhos serão, mas não nasci herdeira e tenho que construir todos os dias. A prosperidade da minha família, ela ainda é construída todos os dias, com muito trabalho, mas que a gente valorize aquilo que construa, que você tem a possibilidade de construir de verdade, não como um discurso bonito, sabe, Yolanda? Porque tem um monte de discurso bonito aí. E que, na verdade, às vezes, né, não está fazendo uma gota de esforço para aquilo. E não tem problema, né? Se às vezes a pessoa nasceu herdeira, mas dá valor àquilo e faz dos recursos que tem algo melhor para ela, para a família dela e depois para os outros. Mas quando você simplesmente desperdiça, sabe? Desperdiça o mundo, né? A vida, né? E se torna fútil. Isso para mim eu me recuso, né? E graças a Deus eu tive uma lição para aprender, né? Nesses 7 anos de muita dor, saudade, julgamentos, dívidas, depressão, pânico. Eu tive a oportunidade de falar, putz, vou me tornar uma pessoa melhor. Porque também tem o contrário, tem muitas pessoas que passam por momentos difíceis e não aprendem nada, né? E depois ela quebra de novo e não aprende mais nada. Parece que fica mais arrogante no sentido de que agora eu vou provar que eu posso. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Então, não depender da validação do outro. Ter um núcleo familiar forte, estar espiritualmente forte, indiferente de crença religiosa. Sim. Falando de espiritual, indiferente do nome que você chama, se é Deus, se é força maior, se é natureza, mas ter consciência da vida. Eu acho que hoje, Yolanda, eu sou uma pessoa consciente da minha existência, sabe? Eu acordo e falo, ok, acordei. Viva! E 5 horas da manhã ela já tá fazendo gratidão. Bom dia, né? Bom dia, povo. Bom dia com alegria, com a sua caneca As canecas. Café. Ela adora caneca, Adoro. Só para você saber. Uau. E faz yoga e vai acompanhando.
Aí eu falo assim, acompanhar a Simone e você, eu já tô cansada 10 horas da manhã, né? É um bom dia abençoado e produtivo, Alta. Bom dia, bom dia, bom dia. Gratidão. Desse Vamos jeito. juntar, né, Simone? Um Vamos, bom dia abençoado e Joana. gratidão. Um dia Eu abençoado e só acho. produtivo, um dia com muita gratidão. Sim. Simone, é tão interessante isso que você falar, que me veio à memória agora, que o Joel J, ele falou esses dias assim, que ele fez 7 palestras em um dia. Uau. E ele disse, quando eu trabalho com amor, eu não trabalho nenhum dia. E eu fiquei pensando, quê? Aí, agora você me fala que 10 horas por dia você trabalha. Então, as pessoas não têm a percepção de quando você faz algo por amor, quando você tem eu tenho um livro muito legal também, que é O Poder do Agora, que é essa sua consciência. Meu livro preferido! Que legal! Pois é. Sim, eu tive no seminário agora no Arizona com o Eckhart Tolle, assim, foram 3 dias fantásticos o Poder do Agora. Olha que incrível. vida, É a vida. nossa sintonia, porque, entendeu? Tá vendo? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Você vai ver que eu estou rodeada de gente. Do bem. Simone, e aqui tem uma pergunta de ouro, que é, se você pudesse dar uma dica de milhões para os nossos espectadores, porque nesse podcast de milhões aqui de sucesso, qual seria ela? Nossa, primeiro eu posso dar um monte de dica, né? Olha, gente, é o E próximo eu acho que, podcast. sabe aquela brincadeira, né? Anota para você depois ler e falar por que que eu não fiz isso na minha vida até hoje, né? Eu acho que é trazer a consciência de que você vai fazer por você e o seu resultado positivo ou negativo só interessa a você. Uau. Pronto, acabou, né? Tipo, fala, acabou o curso, gente. Acabou o curso. Não acabou não, peraí. Calma que ainda tem mais spoiler. Mas- Segura. Eu acho que é muito assim, sabe? O meu resultado negativo e positivo, no final do dia, ele só vai afetar a mim. E depois Exato. os meus filhos, depois meu marido, entendeu? Acabou. Então, com essa consciência disso. E eu acho que o trabalho com esse amor, né? De falar, putz, eu daqui 5 anos quero... E aí eu desejo do seu coração. Que não tem padrão. Daqui 5 anos eu quero, né, tá viajando o mundo fora. Daqui 5 anos eu quero ter uma fintech, né, no mundo inteiro, né, Flávia? Uau, Menezes? ó, spoiler. Daqui 5 anos eu quero, né, ter escrito mais 3, 4, 5 livros. O desejo do seu coração é muito individual. Então, para de querer seguir um modelo Jesus que não existe, não é? Não existe. O que serve para mim não serve para você, Yolanda, não serve para ela, não serve para Flávia, não serve para ele. Porque nós somos seres únicos. E aí você fala que lindo quando você vê uma pessoa que está fazendo um trabalho voluntariado, assim, de voluntário, né? Eu tenho o Luiz Gabriel, que é um menino que eu amo, do Pontinho de Luz, e graças a Deus o S Group consegue contribuir aí com o trabalho dele, mundo afora, ajudando famílias e está entregando a vida aquilo. E eu falo bárbaro, não é? Só que é o sonho dele. E aí você tem que entender também que o meu sonho também como empresária e querendo realmente empregar muitas pessoas e querendo prosperar e querendo ter uma fintech também é digno. Eu acho que é trazer essa consciência de verdade. E lidar com o dinheiro, vou falar para a mulherada, de uma maneira não só consciente, mas prazerosa, digna, gostosa. Você, mulher, merece, sabe? Prosperar, ocupar lugares de honra e honrar outras pessoas. Parar de sentir vergonha de falar de dinheiro, falar de números, subir a régua. Eu acho que é sobre isso. Uau, que Pois incrível! Né? Eu já vai pro meu papel, porque se não vai pro papel, não sai pro papel. Então, Yes. Interessante essa fala da Simone sobre a questão de você ser feliz, prosperar e honrar, não só honrar a tua casa, a tua família, e honrar outras pessoas, né? E isso é abundância e prosperidade, né? Sim. E falando dos spoilers, Nós somos dessas. eu sou fofoqueira, tá? É. Hoje eu sou fofoqueira. Nós somos dessas, não daquelas. Exatamente, Uhum. né? Só do meu lado, só gente top. Quero também deixar um spoiler aqui, mas eu só vou dar uma entrada, porque hoje eu tô fazendo o papel da Maria Fofoqueira no mundo dos negócios. Simone
Simone, essa pessoa Joe, aqui, Simone. além dela fazer esse tour pelo Brasil, né? Ela vai agora para o Vale do Aço, tá com grandes nomes. Uhum. Ela também depois retorna à Filadélfia. Tem uma situação. Então, eu não sei bem assim, né? Espera aí, só um minuto, segura. Alguém já ouviu falar na maior universidade do mundo, que eu não posso falar o nome que ela vai falar, depois que ela receber a sua algumas condecorações, ela estará palestrando em Brasília dia 31, no maior cerimônia. Será recebida no Ministério da Cidadania. Grandes nomes estarão lá conosco, e Simone é nossa convidada de honra, e também a palestrante da noite. Além disso, ela vai sair do Brasil, laureada, doutor honoris, e por aí vai. Só que eu vou segurar, porque já me beliscaram aqui. Não tiveram a paciência de não me beliscarem, eu vou deixar com que ela conte o que ela vai fazer daqui para frente. Então, hoje ela está aqui conosco, temos essa oportunidade de aprender tanto com ela, e não tem como falar de negócio se não tiver amor, né? Amor, dinheiro, abundância, tem tudo a ver. Porque se você não ama o que você faz, você não prospera. Se você não abençoa a vida de outras pessoas, não é? Mas essa mulher tem grandes sonhos. Yes. E ela tem tantos recursos internos e que ela vai compartilhar. Ela está numa jornada incrível. Parem de me beliscar, vou deixar. Conta pra gente, Simone. A partir de amanhã, para onde você vai, o que você vai fazer até o final do ano. Lembrando, dia 31 você está comigo, tá, gente? É Coisa claro boa. que eu vou estar ao lado dela. Foi convidada, né? Claro que estou convidada ao lado. Um prazer. Obrigada desde já, Yolanda e Flávia, né? Incrível essa Flávia. Eu amanhã tenho o lançamento do livro, dia 24 de agosto, aqui em São Paulo. E pessoas incríveis estarão lá comigo, amigos, palestrantes, professores, escritores. Vai ser um prazer receber todos em São Paulo. Eu vou para o Vale do Aço, né, estar com a família e também fazer o lançamento do livro Gestão com Gentileza no Vale do Aço, para a imprensa e para a família e amigos. Não vai ser um evento aberto, mas também vou estar com pessoas incríveis. Volto para Brasília por 2 dias, né, para realmente palestrar e receber as homenagens com muita gratidão no coração. Vou estar filmando o documentário por 2 dias também aqui em São Paulo, que depois eu falo mais do documentário, por enquanto não posso. Mas outubro, Conexão Brasil USA, acontece a edição Portugal. Novembro acontece no Canadá e em Filadélfia. E em dezembro acontece Conexão Brasil USA de novo no Brasil, na região do Vale do Aço. Então tem muita coisa boa para acontecer. E o lançamento do Monkey Money App, que é uma fintech de brasileiros para brasileiros, né? Com muito amor, com muito carinho. E se Deus quiser, estaremos aí lançando até o final do ano para facilitar a vida dos imigrantes brasileiros aí, a princípio nos Estados Unidos e já mundo afora, se Deus quiser, cumprindo o papel, né? De unir, de fortalecer, de deixar a síndrome de vira-lata de lado e subir a régua. E realmente falar e entender o quanto somos merecedores, né, dessa prosperidade, de mais educação, de educação acadêmica mesmo, de mais educação emocional, espiritual, de mais união. E falar, gente, bora, vamos realmente um país lindo desse, né? 200 e tal milhões de pessoas, né? Já nem sei mais os números. Cresce bastante. Gente tão trabalhadora. Eu tenho certeza que a grande maioria brasileira trabalha aí as suas 8, 10 horas por dia também. E que não seja sacrifício, que seja ponte e fonte de prosperidade. É isso que a gente precisa de mudar. É uma questão de mentalidade mesmo. Quando você fala trabalho feliz, claro que eu trabalho feliz. Porque eu estou produzindo, né? Não só conteúdo que vai ser útil, né? Tomara que por muitas gerações, mas também produtos, serviços que são úteis no dia a dia e que aquilo contribui
com a prosperidade de todos e vai, né, girando a economia, vai gerando riqueza e a riqueza está aí. Então a gente merece, então que nós possamos nos preparar cada vez mais para não só alcançar essa prosperidade, mas fazer com que essa prosperidade ela possa se multiplicar. Muito bom. Eu queria só fazer uma pergunta que eu não fiz para ela nesse tempo, porque a gente estava aguardando um momento oportuno. Simone, conta pra gente qual é o teu sentimento hoje, o que você sente, o que você poderia dizer para as pessoas, não só para homens, mas para os homens também, mas especificamente para as mulheres. Hoje, você está praticamente há 60 dias de ir até Paris, fazer a sua tarde de lançamento do Louvre. Eu, de verdade, vibro muito. Igualmente. Você sabe muito bem o quanto eu amo cada vez que eu vejo uma mulher no não pódio. Chora, tá, Flávia? Ai, não vou chorar. Terei a amabilidade de me conter. E a Yolanda acompanha a minha história e sabe Sim. quanto eu amo ver. Todas as vezes que eu vejo uma mulher subindo no pódio. E eu fico assim, imaginando todos os dias. Eu queria ser uma mosquinha, uma formiguinha. Eu queria, tipo, ser alguém para poder ver. Eu queria... Conta pra gente, qual é esse sentimento de você estar lá? Porque você, nesse momento que você vai estar no Louvre, você vai ser a Simone e mais de 50% da população que é brasileira, de mulheres que estarão lá dizendo: nós somos demais. É que eu não posso falar a palavra. Up. Então eu queria entender, você sente, porque é muito, sabe? Eu me sinto assim extremamente honrada, né? Mas eu queria ouvir de você. Qual é o seu sentimento, Simone? Porque fortes nós já somos poderosas, você já recria. Se você precisar hoje dizer gratidão, mas também, por favor, tome seu caminho, você vai dizer. Sim. Mas esse momento é teu, é único. Compartilha com a gente qual é o teu sentimento. Eu acredito que claro que é muita gratidão, mas eu acho que é aquela sensação assim de missão cumprida e referência. Precisamos da referência. Então eu falo assim, nossa, como a jornada tem valido a pena, mesmo com esse gap de tanta dor, de tanto sofrimento, que foi realmente para recompor, né, a Simone crescer, eu falo, não, se eu pego 1999, em 2022, né, então eu saio com o sonho americano, eu tenho um app, conquisto, né, um monte de coisa, depois eu caio, e eu não só caio aqui para onde eu tinha saído, eu vou no fundo mesmo, para depois voltar, e agora, 23 anos depois, estar no Louvre, né, que é um dos lugares mais bem representados e extraordinários do mundo. É um reconhecimento que fala, valeu a pena, e está valendo a pena a jornada. Gratidão, assim, infinita, né, a Deus, a mim mesma, a minha família. Então, a cereja do bolo, né? Entender que valeu a pena. Mas aí, falar, ok, missão cumprida até aqui, né? Vamos ser exemplo e trazer outras pessoas. Referência. Nós precisamos de ter referência, de falar, nossa, essa menina saiu lá do Melo Viana, que não está nem no mapa, interior de Minas Gerais, e saiu para trabalhar como garçonete, foi aprender espanhol, foi aprender inglês, foi estudar, eu fiz o meu bacharelado, fiz o meu mestrado, e continuo estudando, escrevendo, aprendendo, para falar, é possível, sabe? Não é um discurso bonito para vender curso, né? Não é realmente uma propaganda de posicionamento. Porque o que eu construí foi com muito trabalho, Flávia. É mesmo. Muito. Simone, quando você fala, né, 23 anos, quase a minha idade, assim, um pouquinho, Ai, né? que fofa! Então, mas, para mim, falar... Não posso chorar, né? Borrar maquiagem. Chora! Mas eu falei isso com Flávia essa semana. O quanto eu me orgulho de estar ao lado dela e ver o seu crescimento. E a gente chorar juntas. E eu acompanhar as suas redes sociais e hoje estar aqui, você me contando da sua trajetória.
Eu falo que é muito fácil, às vezes a gente... é muito linda a história de jogadores que hoje estão famosos ou de artistas, tá? Mas e as pessoas que estão perto de você? Eu falo muito que uma das inspirações da minha vida, né, são as pessoas que estão ao meu lado. Eu tenho a minha avó, eu não fui criada pela minha mãe. O meu noivo, que ele vendia carro e hoje é um empresário, né, graças a Deus, renomado em Brasília. Porque as pessoas que estão perto, né, que são referência. E você está lá, você me representa. Bom. Porque é uma mulher de família, com princípios e valores, e que eu me orgulho imensamente de poder conhecer a sua história. Obrigada. E saber que não foi porque você veio de uma família rica, ou senão porque você ganhou na Mega Sena, ou porque foi fácil, mas porque você trilhou o seu caminho. Assim como, né, eu acho que Deus nos faz forte diante das dificuldades que a gente passa. E eu sou muito grata, assim, por cada momento que eu tenho ao lado de mulheres grandiosas, viu? Muito obrigada. Queria te agradecer você, Flávia. Nossa, eu que agradeço, né? O universo, Deus, ele é incrível, conecta propósitos e pessoas, né? Sim. Pessoas e propósitos, propósitos e pessoas. Você sabe muito bem que eu só vivo propósitos, sou uma pessoa apaixonada e hoje a gente pode meio que, o povo se dá o luxo de poder assentar e conviver só com as pessoas que realmente têm um propósito na vida, né? E eu quero deixar aqui a Simone fazer a convite para o pessoal fazer parte, conhecer as redes sociais dela, conhecer o grupo dela, conhecer a Monkey, que é uma agência. Cara, isso é tão incrível. Você poder ajudar, eu já viajei para outros países, é tão complicado. Se sair do teu país, você não falar inglês, porque eu já tive em 2018 para o Fórum da Michelle Obama, não sabia falar o inglês direito, e é tão importante isso, porque as pessoas saem do Brasil em busca de um sonho, né? E o sonho, o maior sonho, a maior necessidade do ser humano é o senso de proteção. Proteger a si mesmo e a quem amamos, né? Amamos e você está... E assim, esse carinho, lógico que, como ela disse, é importante prosperar, mas é tão abundante, é tão assim, é tão up quando uma pessoa pensa assim, eu posso prosperar, mas eu também posso superabundar na vida das pessoas, que é o propósito que a gente fala do Elos Business Club, é o clube do empresário do bem. Eu só posso abençoar alguém quando eu sou abençoado. Eu só posso ajudar alguém quando eu não tenho falta do pão na minha casa. Exatamente. Né? É a síndrome não ter mais essa síndrome do cachorro vira-lata, que eu adoro quando ela fala isso. E agora ela expandir dessa forma e compartilhar, tirar esse recurso interno e dizer para o mundo. Eu ainda brinco a hashtag. Eu lancei a hashtag da Simone pelo mundo, né? Hashtag Simone pelo mundo. E a Simone agora poder compartilhar com as outras pessoas, né? Tudo isso que ela aprendeu durante 23 anos, não foram 23 dias. Sim. Né? E então, Simone, eu quero que você convide as pessoas a conhecer essa jornada que você vai transbordar na vida das pessoas com toda a sua experiência, que nenhum curso em Harvard, em Stanford e por aí foi, Unicamp para a gente, né? Sim. A Unicamp, que é uma referência entre outras universidades, que você teve a Universidade da Vida e do Amor, né? Quero que você convide o pessoal a ir para essa agenda e conte um pouquinho das suas redes sociais. Pessoal, por favor, sigam a Simone, conta pra gente. Obrigada mais uma vez, Flávia. Hashtag Simone pelo mundo. Eu espero que ela se espalhe muito aí. E Yolanda, muito obrigada, tá? Gente, eu estou como Simone Salgado aí no YouTube, no LinkedIn. Eu gosto muito de escrever por lá. No Instagram é @Simone_Salgado_USA. Simone Salgado USA. Estou no Facebook também. E compartilhando os meus livros, né, os e-books, todos os treinamentos online, o Conexão Brasil USA, que é uma das maiores marcas do Instituto Simone Salgado. Vamos girar mundo afora agora, como eu disse, outubro em Portugal, novembro, Canadá e Estados Unidos, e em dezembro no Vale do Aço, que é a terra que eu nasci, que eu adoro o Vale do Aço.
Então, eu convido a todos a estarem me acompanhando nas redes sociais e nos eventos presenciais, se possível. E ano que vem muita coisa boa por aí. S Group Investments, não só com todas as empresas, mas aí feliz e honrando o Monkey Money App como a primeira fintech de brasileiros nos Estados Unidos para brasileiros e breve, quem sabe, vamos lá, né? Mundo afora. Isso aí, as suas. Então, minhas redes sociais, Flávia Melícia, eu ainda tenho a síndrome do Gasparzinho, se eu não pareço. Mas Flávia Melícia, as empresas Connect Group, aí dia 1º é o nosso lançamento do portal Diplomatique. Nós vamos aí desmistificar o mundo diplomático, dizer que não é tão quadrado quanto se pensa, que nós podemos unir governamental, institucional e empresariado e o mundo diplomático de uma forma muito simples e também gerando esse transbordo. E eu quero muito agradecer a Yolanda por vir de Brasília fazer essa conexão tão importante, a Simone pela oportunidade de compartilhar, de viver, de vivenciar com ela a equipe dela tão incrível, maravilhosa. E falar para vocês seguirem o Elos Business Club, Clube do Empresário do Bem. Nós estamos retomando pós-pandemia, foram 2 anos sem evento, né? Sem o nosso tradicional café da manhã de todos os meses, que a gente foi unindo empresários que estão sempre em busca de conectar negócios, impacto social e desenvolvimento econômico. Então, queremos muito agradecer e nada melhor do que alguém que faz tudo isso e mais um pouco fora do nosso país, representando, ajudando outros brasileiros também a ter dignidade, a viverem os seus sonhos. Claro que eu tenho certeza que Simone, se ela pudesse, ia fazer muito mais. Mas é o que hoje ela pode fazer. Eu tenho certeza que ela, com esse crescimento todo do grupo dela, e ela vai poder fazer muito mais. Quero muito agradecer Yolanda, ao pessoal, a equipe do Elos Business Club que está lá nos bastidores, pela oportunidade de hoje. E fica ligado, né, Yolanda? É muito importante. A minha rede social é Yolanda Mentora, né, para falar sobre produtividade, porque ao lado dessas mulheres maravilhosas, com tantos resultados, vamos falar de produtividade. E também apresento a vocês a nossa rede do Elos. Também temos o social, né, que também fazemos o bem sem olhar a quem. E juntas, né, temos aí um grande caminho pela frente. Se Deus quiser. Gratidão. Gratidão consciente. 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 Muito obrigada, Yolanda. Obrigada, Simone, Flávia. Show? Mulherada ajuda a falar.